Olá, estudante, bem-vindo a mais uma aula de leitura e produção textual. Eu sou o professor André Campos Mesquita e estou mais uma vez aqui com vocês nessa nossa aula. Então a gente vai falar um pouco agora o que são situações de comunicação. Quais são as situações comunicacionais em que a gente se encontra, às vezes, em determinados momentos que nós estamos. E a gente vai tentar entender também qual é o gênero de comunicação, ou qual é o gênero textual, o gênero do discurso, que eu vou tentar usar em cada determinada situação. E a gente vai entender, existe um gênero adequado para todas as situações de comunicação? Vamos ver? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as situações comunicacionais, elas vão se ampliando ao longo da história. Pense naquele sujeito pré-histórico seria antes da escrita, né, como é que ele interagia, né? As relações dele, ele já tinha comunicação, porque a comunicação é uma coisa que todos os animais, eles em geral têm, né? Mas ele também tinha linguagem, ele já tinha uma linguagem como eles se comunicavam entre si. Então, como as situações ali de comunicação eram muito restritas, por exemplo, era uma situação de caça, era uma situação de troca de alguma coisa, né? Eram situações bem simples, bem rudimentares, ainda não tinham diversos gêneros textuais. Mas como essas situações vão se ampliando à medida que a sociedade vai se compondo, à medida que vai se evoluindo, vão aparecendo novas situações de comunicação e essas novas situações de comunicação vão pedindo gêneros de discurso diferentes, né? Vão exigindo que você se pronuncie ou que fale ou que use uma coisa de cada vez. Bom, por exemplo, quando se cria a escrita, quando a escrita é criada, você começa a ter uma situação de comunicação já diferente. Mesmo as comunicações que a gente tinha falado, elas são distintas das comunicações escritas porque há uma informalidade maior no modo como a gente se comunica verbalmente do que da maneira como a gente se comunica na escrita. Isso mais ou menos, né? Porque hoje a gente vai ver que esses gêneros textuais, situações de comunicação, vão evoluindo tanto que a escrita começa a adquirir um caráter de informalidade. Pense bem como é que era um escriba, né? Ali nos primeiros séculos, ali quando a escrita começa, né, a operar um sujeito que era um copista. A linguagem tinha que ser extremamente formal e formatada àquele aspecto. E ele tinha aquele papel delimitado e ele tinha que copiar aquelas letras exatamente como ele tinha, como estava ali escrito anteriormente. Então, não havia muita mobilidade, ele não tinha como ampliar esse gênero. E não havia muita mobilidade, ele não tinha como sair daquilo. Mas como, por exemplo, hoje a escrita virou uma coisa muito comum, né? Todo mundo praticamente pode escrever alguma coisa, todo mundo que sabe escrever, evidentemente, pode escrever algo e os suportes estão aí para que a gente utilize o tempo inteiro, você começa a ter uma informalidade mesmo na escrita. Pense, por exemplo, quando você usa um aplicativo de mensagem instantânea. Esses aplicativos de mensagem instantânea pode usar uma espécie de linguagem escrita que seja absolutamente informal. Você pode escrever com gírias, você pode escrever palavras faltando, né? Você pode escrever sem pontuação, né? E aquilo tudo é permitido? Sim, é permitido. Por quê? Porque esse gênero textual dos aplicativos de trocas de mensagens instantâneas permite que isso seja feito. Entretanto, não é exatamente isso. Imagine que você, por exemplo, tem um grupo de troca de mensagens instantâneas do seu trabalho. Você vai poder se expressar da mesma maneira que você se expressa no grupo de troca de mensagens instantâneas do seu futevôlei, por exemplo, né? Da sua turma de vôlei, da sua turma de caiaque, né? Não vai. Por quê? Porque quando você está ali naquela troca de mensagens instantâneas que é mediada já por uma estrutura de trabalho, você tem que se comportar de uma maneira diferente de quando você usa o mesmo veículo para se comunicar numa situação diferente. Um pede uma formalidade e o outro pede uma informalidade. Então, o que são situações comunicacionais? Situações comunicacionais são os padrões comunicativos socialmente estabilizados, né? Então, como é que ficou convencionado aquilo? E isso independe do suporte. A gente tem que pensar que não é a troca de mensagens instantâneas, que não é o papel, que não é o livro em específico, mas sim toda a situação que envolve essa comunicação. E nós estamos amparados pela história do sujeito, pelo lugar onde ele está, pelo lugar
de qual ele fala. Por exemplo, eu como professor aqui, tenho um lugar de onde eu falo. E eu tenho de falar com o português, né, a variante culta do português, eu tenho que utilizar alguns exemplos, eu tenho uma maneira que eu tenho de comunicar, porque também da posição de professor isso pede que eu me comunique dessa maneira. Por exemplo, se eu começar a falar dessa maneira que eu estou falando com vocês aqui na rua, né, devem chamar logo o hospício para me prender. Né? Por quê? Porque essa situação comunicacional não é adequada à rua. Se eu, por exemplo, começar a falar assim com meus amigos numa roda de bar, né, o que eles vão fazer? Eles vão me achar um sujeito pedante que está querendo ensinar coisas para eles. Mas aqui isso é perfeitamente natural. Eu exerço essa, né, função de professor, então eu tenho que utilizar um gênero do discurso que é compatível com essa minha profissão, certo? Então, como exercício, eu quero que você pense no modo como você aprendeu a ler, né, no modo como você aprendeu a ler e escrever. Reflita sobre isso, reflita sobre aquele momento específico e pense, né, como é que aquilo foi importante para você, como é que a linguagem foi ensinada, a linguagem escrita foi ensinada para você, e aí você tenta entender como é que você procederia agora, daqui para frente, né, para fazer suas produções textuais, né, ou para, por exemplo, ensinar o texto para alguém que está aprendendo. Né, vamos supor que chega uma pessoa nova numa condição que precisa, por exemplo, produzir um relatório, né, uma pessoa que precisa produzir um estudo acadêmico. Como é que você vai explicar para essa pessoa que tipo de relatório, que tipo de estudo acadêmico ela precisa fazer? Então, vamos pensar sobre isso, né? Então, esse é um exercício para você refletir e se lembrar, né, de como é que você aprendeu a escrever e de como é que isso foi chegando na sua vida, como é que você aprendeu a escrever um texto. Isso nos ajuda, porque a partir dessas reflexões que a gente tem a nossa etapa de aprendizagem também, a gente pode entender como é que o aprendizado de outra pessoa se dá, né? Ok? Bom, a gente falou sobre suportes, né, daquilo que a gente escreve. Por exemplo, a gente falou de telefones, smartphones. Então, eu quero que você reflita e pense um pouco, né, quais são os suportes convencionais que existem, né, e quais são os suportes não convencionais. Aqui eu coloquei uma lista de suportes convencionais e aí você me responde qual é o suporte convencional e qual são os não convencionais. Ok? Bom, então é isso, gente. Foi mais uma das nossas aulas de leitura e produção textual. Eu agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência e muito obrigado e até a próxima e última aula.